Olá pessoal, hoje falaremos de anatomia do sistema nervoso autônomo. E antes de começarmos o conteúdo propriamente dito, vamos revisar rapidamente dois conceitos importantes, que estão relacionados à divisão funcional do sistema nervoso. Funcionalmente, nós temos o sistema nervoso da vida de relação, também chamado de somático, com seus componentes aferente e eferente, e o sistema nervoso da vida vegetativa, também chamado de sistema nervoso visceral, que é aquele que comanda os demais sistemas orgânicos, permitindo que eles funcionem de maneira harmônica. Ele também tem um componente aferente e um componente eferente. Dentro do componente eferente, nós temos aquelas fibras eferentes viscerais especiais, que são para músculos de origem branquiomérica. E aquelas, nós vamos esquecer delas por enquanto, porque o próprio nome diz, são especiais. Aqui, quando eu falar de eferência do sistema nervoso visceral, eu estou falando de fibras eferentes viscerais gerais, que constituem o sistema nervoso autônomo, objeto de estudo desta aula. Mas antes de falarmos da eferência, vamos falar um pouquinho da aferência visceral. A aferência visceral, ela tem origem em visceroceptores, que estão aí localizados nas vísceras. As fibras provenientes desses visceroceptores geralmente integram nervos predominantemente viscerais, então, portanto, junto com o sistema nervoso autônomo, e antes delas ganharem o sistema nervoso central, elas vão passar por gânglios sensitivos, da mesma maneira que acontece com a aferência somática. A maioria dos impulsos sensitivos viscerais, eles são inconscientes e vão informar ao nosso sistema nervoso central várias características importantes para o bom funcionamento das nossas vísceras. Alguns são marcadamente conhecidos e importantes. Então, por exemplo, próximo à bifurcação da artéria carótida comum, nós temos um receptor especial, que é o seio carotídeo. Ele é responsável por aferir e informar o sistema nervoso central, os níveis pressóricos, e o corpo carotídeo, que é um receptor que tem a responsabilidade de registrar e informar o sistema nervoso central, os níveis de oxigênio no sangue. Tá? Isso é inconsciente. Isso, na verdade, é continuamente informado ao sistema nervoso central, sem que tenhamos percepção disso. Agora, é claro também que existem impulsos sensitivos viscerais conscientes. E aí o maior exemplo é a dor visceral. Lembrando que a dor visceral, gente, ela é muito diferente da dor somática. A dor somática ela é uma dor mais localizada, então eu consigo dizer, por exemplo, que dói a ponta do segundo dedo da minha mão direita. Já a dor visceral, ela é mais difusa, Eu consigo falar assim, eu estou com dor abdominal, mas o que exatamente está doendo dentro do abdômen fica difícil de eu precisar. E o estímulo que produz a dor somática e a dor visceral, ele é diferente também. Geralmente o que produz dor é o que mais ou mais frequentemente lesa um determinado segmento, uma determinada estrutura. Então, o que mais lesa a pele? A secção, o corte. Então, a secção, o corte da pele é muito doloroso. Já a distensão, nem tanto. Quando a gente pensa, ao contrário, em vísceras, a secção de uma víscera não é muito frequente, então ela não produz um grande estímulo doloroso. O que é mais frequente e produz mais dor é a distensão. Então tem essa diferença aí também do tipo de estímulo que está associado com o que mais frequentemente é capaz de lesar aquela estrutura.
Entendida a aferência, nós vamos para a eferência. Lembrando, novamente, eferência visceral geral, que é o que a gente chama de sistema nervoso autônomo, que vai se dividir em simpático e parasimpático. E o que ele tem de diferente da eferência somática? Bom, a gente sabe que a eferência somática vai para músculos estriados esqueléticos. A eferência visceral, músculo cardíaco, músculo liso ou glândula, que é o que constitui as nossas vísceras. O sistema somático, ele é voluntário. O sistema visceral, involuntário. O sistema somático, ele tem um neurônio ligando o sistema nervoso central ao órgão periférico. Já no visceral, são dois. Como assim? No sistema nervoso somático eferente, eu tenho um neurônio ligando o sistema nervoso central ao tecido periférico. É o neurônio motor inferior. Já no sistema nervoso visceral eferente ou autônomo, eu tenho dois neurônios ligando o sistema nervoso central ao tecido periférico. No caso aqui, músculo liso, músculo cardíaco ou glândula. E aí, o primeiro neurônio tem o corpo no sistema nervoso central. E é chamado de pré-ganglionar porque está antes do gânglio. Lembrando que gânglio é acúmulo de neurônios fora do sistema nervoso central. No caso aqui, gânglios do sistema nervoso autônomo. E o segundo neurônio tem o corpo no gânglio, né? E deveria chamar ganglionar, mas por força do uso, ele é comumente chamado de pós-ganglionar. Então, eu tenho um neurônio pré-ganglionar, cujo corpo está no sistema nervoso central, uma fibra pré-ganglionar, um neurônio pós-ganglionar, cujo corpo está no gânglio do sistema nervoso autônomo, uma fibra pós-ganglionar. Ou seja, dois neurônios ligando o sistema nervoso central ao tecido periférico. Então, qual é a organização geral do sistema nervoso autônomo? E esse slide, gente, ou a estrutura desse slide, ela vai se repetir por várias vezes durante essa aula. A gente vai estar sempre voltando aqui, porque o sistema nervoso autônomo, ele sempre está organizado nesse padrão. Neurônio pré, fibra pré, neurônio pós, fibra pós. O neurônio pré pode estar no tronco encefálico, em núcleos de nervos cranianos, na medula de T1 a L2, que é a coluna lateral, ou de S2 a S4. A fibra pré-ganglionar é mielínica. O neurônio pós-ganglionar está em gânglios específicos do sistema nervoso autônomo. E a fibra pós-ganglionar é amielínica. Essa diferença, tá, gente, vai ser importante para a gente entender algumas estruturas que virão mais adiante. Então, este padrão de organização, ele vai sempre se repetir. Lembrando, né, gente, que quem controla o sistema nervoso autônomo é o diencéfalo e o telencéfalo. Digamos, áreas diencefálicas como o hipotálamo e telencefálicas como o sistema límbico. Mas, sem dúvida nenhuma, o hipotálamo é aí o grande maestro do sistema nervoso autônomo. E ele se divide, nós já dissemos, em simpático e parasimpático. E essa divisão existe justamente porque simpático e parasimpático possuem diferenças anatômicas, farmacológicas e fisiológicas. Vamos ver um pouquinho de cada uma delas. Então, quais são as diferenças anatômicas? O neurônio pré-ganglionar do simpático, ele está na medula de T1 a L2, na estrutura que conhecemos como coluna lateral. Se ele está de T1 a L2, o simpático é tóraco
lombar. Já o neurônio pré-ganglionar do parasimpático está no tronco encefálico, nos núcleos de nervos cranianos ou na medula sacral, GS2 e S4. Por isso, o parasimpático é crânio sacral. No caso do simpático, a fibra pré-ganglionar é curta porque os gânglios cujas fibras vão fazer sinapse estão próximos à coluna vertebral e, portanto, próximos à medula também. São gânglios paravertebrais ou pré-vertebrais. Se eles estão próximos da medula e da coluna, eles estão ao mesmo tempo longe das vísceras. Portanto, aqui a fibra pré-ganglionar é curta, mas a fibra pós-ganglionar é longa. E no parasimpático? É o contrário. As fibras que emergem do tronco encefálico ou da medula sacral, as fibras pré-ganglionares, elas são longas porque elas vão fazer sinapse em gânglios que estão próximos ou dentro das vísceras. Então, elas precisam ser longas. Já as pós-ganglionares são curtinhas, porque o gânglio já está lá praticamente no destino final. Então, aqui as fibras pré são longas e as fibras pós são curtas, exatamente ao contrário. Então, essas são as diferenças anatômicas. E as diferenças farmacológicas? Hoje, a gente sabe que a ação do sistema nervoso sobre as estruturas, sobre os efetuadores, seja músculo estriado-esquelético, seja músculo liso, cardíaco, glândula, ela é feita através de mediadores químicos, que são chamados neurotransmissores. E isso também é uma diferença que a gente vai observar entre as duas divisões do sistema nervoso autônomo. A gente sabe, né, que em termos de fisiologia humana, nós temos dois neurotransmissores muito comuns. A noradrenalina, que constitui o que a gente chama de fibras adrenérgicas. E aí vocês me perguntam, por que não noradrenérgicas? Porque adrenérgico foi consagrado pelo uso. E a acetilcolina, que configura aí as fibras colinérgicas. As fibras pré-ganglionares, independente de serem simpáticas ou parasimpáticas, elas serão sempre colinérgicas. Então, onde está a diferença? Nas fibras pós. As fibras pós parasimpáticas também são colinérgicas. Mas e as simpáticas? As simpáticas são adrenérgicas, ok? Com exceção das glândulas sudoríparas e dos vasos do músculo esquelético, que apesar de serem simpáticos, são colinérgicos. Mas isso é uma exceção, né? De uma maneira geral, as fibras pós-simpáticas são adrenérgicas, e são as únicas que o são, né? Ou seja, as pós-parasimpáticas e as prés são sempre colinérgicas. Então, essa é a diferença farmacológica. Então, resumindo aqui, diferenças anatômicas e farmacológicas. No simpático, o neurônio pré está na coluna lateral, certo? Ele é tóraco-lombar, medula, coluna lateral, T1-L2, tóraco-lombar. E o parasimpático, tronco encefálico, S2 a S4, crânio sacral. Neurônio pós, está longe da víscera, porque está próximo da medula, próximo da coluna vertebral. Portanto, a fibra pré é curta, mas a fibra pós é longa, e a fibra pós é adrenérgica. E no parasimpático, o neurônio pós está próximo ou dentro da víscera. Então, a fibra pré é longa, mas a fibra pós é curta e é caracteristicamente colinérgica. E por último, existem diferenças fisiológicas, certo? De uma maneira geral, simpático e parasimpático têm ações antagônicas. O que eu quero dizer com isso? Se um acelera o ritmo cardíaco, o outro
diminui. O que não quer dizer que eles trabalhem um contra o outro. Pelo contrário, eles trabalham de maneira harmônica para promover um equilíbrio, certo? O equilíbrio do meio interno, também chamado de homeostasia. Então, de uma maneira geral, eles têm atuação antagônica, embora isso não seja sempre uma verdade. Nas glândulas salivares, por exemplo, ambos influenciam no sentido de promover a secreção, embora as características da secreção em cada um dos casos seja diferente. E a maioria das estruturas corporais tem inervação autônoma mista, ou seja, tanto simpático quanto parasimpático, exceto glândulas sudoríparas, músculos eretores do pelo e pineal, que tem inervação exclusivamente simpática. Ok? Bom, e de uma forma, digamos assim, bem resumida e bem didática, tá? A gente costuma dizer, gente, que o simpático ele tem ações mais difusas. Por que isso? Porque o neurônio pré e o neurônio pós estão muito pertinho. E aí o que acontece? O neurônio pré vai ligar vários neurônios pós, que depois vão atingir territórios muito distantes. Então, se você ativa um pré, aquilo equivale a vários pós e a ação é o quê? Bastante generalizada. Então, o simpático ele é difuso, né? Ele traz respostas amplas, como, por exemplo, a reação de alarme, né? Que é a ativação geral do simpático, com inclusive secreção de adrenalina, né? A gente já comentou com vocês sobre isso na aula de emoções e memórias, né? To fight or to flight. Já no parasimpático, as ações elas são mais localizadas, tá? Por quê? Porque o neurônio pré, ele é muito distante do neurônio pós. Então, geralmente, ele vai em direção e se liga apenas a um ou dois neurônios pós. Então, se eu ativo um pré, é poucos pós. E a ação pode ser mais precisa, mais restrita, mais localizada. E geralmente está associado ao relaxamento, né? Se o simpático é aquela ativação, né, do susto, o parasimpático está mais associado ao relaxamento, tá? E aí, gente, para entender as ações desses dois sistemas nos diversos órgãos, é só pensar aí, de uma maneira geral, no antagonismo. Então, na íris, se o simpático faz midríase, o parasimpático faz miose. Se no coração o simpático faz taquicardia e dilatação das coronárias, o parasimpático faz bradicardia, constrição das coronárias, né? Se o simpático faz vasoconstrição sanguínea, né, dos vasos para priorizar o fluxo para órgãos nobres, o parasimpático não tem aí influência nessas estruturas. Se nos brônquios o simpático faz dilatação para abrir as vias aéreas, né, necessário aí num momento de fuga ou de luta, o parasimpático faz constrição. Se o simpático diminui o peristaltismo, fecha os esfíncteres, ou seja, né, você está num momento ali de resolver uma situação, então você não vai parar, digamos assim, né, para fazer necessidades fisiológicas. Já o parasimpático é ao contrário, né, e aí quando acaba aquele momento e vem o relaxamento, aí está na hora disso tudo acontecer. Se no simpático a suprarrenal secreta adrenalina, o parasimpático não tem nenhuma ação. Quando falamos de glândula lacrimal, pouco efeito na secreção, não dá para chorar e embaçar a vista, né? Parasimpático, secreção abundante. Quantas vezes, gente, durante um momento de susto, um momento de medo, na hora a gente está ali, né? Está se mantendo, mas quando passa, você chora, né? Você tem aquela reação aí, digamos, parasimpática. Nas glândulas salivares, o simpático
estimula a secreção, mas é pouco abundante. Já no parasimpático é bastante abundante e fluida, né? Lembrando que aqui é uma das estruturas em que as ações não são antagônicas. Simpático, secreção de glândulas sudoríparas e ereção dos pelos. Parasimpático, ausente. E nos genitais masculinos, o simpático, tá, gente? Ele faz vasoconstrição, então é responsável pela ejaculação. Quem faz dilatação e responde pela ereção é o parasimpático, tá? Então é sempre aquele raciocínio. O que eu preciso para lutar, para fugir, para me manter numa situação de tensão e medo que precisa ser resolvida? É o simpático. Aumentar o ritmo cardíaco, a dilatação dos meus brônquios, né? Fechar aí os esfíncteres, diminuir o peristaltismo do tubo digestivo, certo? É o simpático. E aí você pensa, a ação antagônica é o parasimpático, ok? E a anatomia característica de cada uma dessas divisões? Vamos começar pelo simpático. Quais são as estruturas que compõem o sistema nervoso simpático? A principal delas, tá? E a mais importante, é o tronco simpático. E o que vem a ser um tronco simpático? Duas cadeias de gânglios unidos por ramos interganglionares localizados a cada lado da coluna vertebral. E por isso mesmo eles são chamados de gânglios paravertebrais. São 3 cervicais, o cervical superior, médio e inferior, 10 a 12 torácicos, 3 a 5 lombares, 4 a 5 sacrais e 1 coxígeo, para onde convertem as duas cadeias. É o chamado gânglio ímpar. Tá? Em muitos casos, o último gânglio cervical, que é o cervical inferior, está unido ao primeiro torácico, formando o que a gente chama de gânglio cérvico-torácico ou gânglio estrelado. Certo? Que gânglios são esses, gente? Gânglios do sistema nervoso autônomo, onde está o neurônio pós, certo? No caso aqui, específicos do simpático. Além do tronco simpático, nós temos os nervos esplâncnicos, e que são os nervos esplâncnicos. Se nós observarmos aqui, ó, desprendendo do tronco simpático, a partir de T5, eu tenho aqui o nervo esplâncnico maior. E aqui, ó, já a formação do nervo esplâncnico menor. Como ele está saindo do tronco simpático, qual que é a nossa tendência? Achar que são fibras pós-ganglionares. Mas não. São fibras pré-ganglionares. São fibras que passaram pelo tronco simpático sem fazer sinapse. Por quê? Porque elas vão fazer sinapse nos gânglios pré-vertebrais. Então, passaram pelos paravertebrais do tronco simpático sem fazer sinapse e vão fazer sinapse nos gânglios pré-vertebrais, que estão aqui na cavidade abdominal, associados aos grandes ramos da artéria aórtica. Então, nós temos 2 gânglios pré-vertebrais celíacos, 2 gânglios pré-vertebrais aórtico-renais, um gânglio mesentérico superior e um gânglio mesentérico inferior, todos associados às artérias de mesmo nome. Ok? Então, gânglios pré-vertebrais também são gânglios do sistema nervoso autônomo, onde nós temos corpos de neurônios pós. E aí, gente, além disso que já falamos até agora, existe no simpático uma estrutura que são os ramos comunicantes. Tá?
que vão comunicar a medula com o tronco simpático. Tenho ramos comunicantes, que comunicam a medula ao tronco, ou seja, a fibra está indo da medula para o tronco simpático. Se está indo da medula para o tronco, é fibra pré-ganglionar. Pré-ganglionar simpática. Onde tem neurônio pré-ganglionar simpático? De T1 a L2. Então, só tem fibra pré-ganglionar simpática de T1 a L2. Essas fibras são mielínicas e, portanto, esses ramos comunicantes são chamados de brancos. Então, novamente, são ramos que comunicam a medula com o tronco simpático, portanto, são fibras pré. Se são fibras pré, são mielínicas, então ramos comunicantes brancos, que só existe de T1 a L2. Por quê? Porque eu só tenho o neurônio pré-simpático neste nível. Então, olha aqui, ó, saiu, ó, coluna lateral, saiu, né, coluna lateral T1 a L2, saiu, ó, veio aqui no nervo espinhal, fez a voltinha e entrou no tronco simpático. Isso aqui é o ramo comunicante branco, fibra pré. Aí chegou no tronco simpático, fez sinapse no gânglio paravertebral. Passou a ser neurônio pós. Aí fibra pós voltou para o nervo espinhal para se distribuir para os tecidos. Então aqui é ramo comunicante cinzento, que comunica o tronco com a medula nervo espinhal. Então, tronco com a medula. É fibra pós. Se é fibra pós, é amielínica, por isso ramos comunicantes cinzentos. E eles podem existir em toda a extensão da medula, tá? Porque chegou aqui, ó, pode fazer sinapse no mesmo nível, né? No nível acima, no nível abaixo, e sair aonde ele fez sinapse. Então, os ramos comunicantes cinzentos existem em toda a extensão da medula. Então, essa distinção, gente, é muito importante, tem que ficar clara. E como últimas estruturas do sistema nervoso simpático, bastante simples, nós temos aqueles nervos cardíacos cervicais. O que é isso? A gente deu um exemplo ali, que a fibra simpática, após fazer sinapse, ela volta para o nervo espinhal para poder pegar carona com ele. Pegar carona com ele e atingir os tecidos periféricos, certo? Mas muitas vezes essas fibras optam por fazer um caminho independente, por formar um nervo independente. Isso é raro, mas existe, por exemplo, e é o que ocorre com as fibras que vão para o coração e formam os nervos cardíacos cervicais, superior, médio e inferior. Então aqui, ó, a gente vê alguns nervinhos se destacando diretamente dos gânglios, né, e indo em direção ao coração. Outra opção também é essas fibras acompanharem vasos, né, colarem nas adventícias do vaso e irem acompanhando eles, assim, na sua distribuição para atingirem os tecidos periféricos. Isso é o que acontece, por exemplo, com o nervo e plexo carotídeo interno. São fibras simpáticas que colam na artéria carótida interna para acompanhá-la na sua distribuição, né, facilitando aí também, né, a chegada do sistema nervoso às estruturas mais periféricas. Ok? Então, sistematizando e resumindo o sistema nervoso simpático. O neurônio pré está na medula. Coluna lateral, T1 a L2. A fibra pré-ganglionar, que é mielínica, vai constituir um ramo comunicante branco para atingir o tronco simpático, onde está o neurônio pós. E aí ela pode fazer sinapse com glândulos
gânglios paravertebrais do tronco simpático, do mesmo nível ou ela pode optar por passar direto, formar os nervos esplâncnicos e fazer sinapse lá nos gânglios pré, né, próximos aí aos grandes ramos da aorta abdominal. Fez sinapse, independente de ser aqui no tronco simpático ou nos gânglios pré, nós temos a fibra pós. A fibra pós é a mielínica. E aí, ela tem 3 opções. Como que eu vou atingir os tecidos periféricos? Opção 1, pegando carona com o nervo espinhal. Ela vai constituir um ramo comunicante cinzento e vai para o nervo espinhal, certo? Ou ela pode, através de um nervo independente, atingir o seu objetivo, é o caso dos nervos cardíacos cervicais, ou ela pode aí pegar carona com uma artéria no seu território de distribuição. É o que acontece com o nervo e o plexo carotídeo interno, certo? O destino final são as vísceras. Então, essa é a estrutura básica do simpático. Sempre vai funcionar dessa maneira. E a gente usa aqui como exemplo a inervação da pupila, tá? Onde está o neurônio pré? Na coluna lateral, mas aí nos seus níveis mais altos, T1 e T2. A fibra pré passa para o tronco simpático pelo ramo comunicante branco. E aí, no tronco simpático, vai fazer sinapse nos gânglios paravertebrais. Qual? O mais superior deles. Eu acho que faz sentido. O gânglio cervical superior. E aí nós temos a fibra pós. E a fibra pós vai fazer qual opção? De acompanhar uma artéria. Vai formar o nervo e o plexo carotídeo interno, que acompanham a artéria carótida interna na sua distribuição, para penetrar no crânio e atingir a pupila, mais especificamente o músculo dilatador da pupila, onde o simpático vai ser específico e responsável para a midríase. Ok? Então, note, gente, que o caminho é longo, né? Sai lá de dentro do tórax, tem que ascender toda a região do pescoço, entrar no crânio, e uma das estruturas mais superiores do crânio é a pupila. Então, é um caminho longo e existem várias chances de lesão. E quando a gente lesa essas fibras, a gente tem o que a gente chama de síndrome de Horner, onde o paciente evolui com miose, porque o parasimpático fica sem oposição, queda da pálpebra, vasodilatação cutânea e deficiência de sudorese, né? Lembrando que as glândulas sudoríparas têm inervação exclusivamente simpática. Então, a gente tem que saber isso aqui, né? Miose, vasodilatação, associada a déficit de sudorese. Isso é muito característico da síndrome de Horner, que acontece aí em casos de comprometimento da inervação simpática da pupila, que pode acontecer, por exemplo, dentro do tórax, né, por tumores, principalmente da região torácica alta, que pode acontecer no pescoço, já que o caminho dessas fibras é bastante longo. E o parasimpático? Bom, se o simpático é tóraco-lombar, o parasimpático é crânio-sacral. Então, ele tem uma parte craniana e uma parte sacral. Veremos inicialmente a parte craniana, e aí naquela mesma lógica de organização. Onde está o neurônio pré? No tronco encefálico, nos núcleos de nervos cranianos. A fibra pré-mielínica pega carona com os nervos cranianos. Qualquer um? Não. Terceiro, sétimo, nono e décimo. Chega no neurônio pós. Onde está o neurônio pós? Num gânglio do sistema nervoso autônomo. No caso aqui, parasimpático. São 4. Ciliar, óptico, pitérgo-palatino e submandibular. Aí nós temos a fibra pós, a mielina.
que atinge as vísceras. Então, a primeira pergunta é: o neurônio pré está em núcleos de nervos cranianos. Quais núcleos? Aqueles que compõem a coluna eferente visceral geral. Afinal, parasimpático é sistema nervoso autônomo. Sistema nervoso autônomo é eferência visceral geral. Então, quais núcleos? Aqueles que compõem a coluna eferente visceral geral. Ou seja, Edinger Westphal no mesencéfalo, lacrimal, que aqui não é representado, e salivatório superior na ponte, salivatório inferior e dorsal do vago no bulbo. E onde está o neurônio pós? Em gânglios do sistema nervoso autônomo, do parasimpático craniano. São 4. O gânglio ciliar, que está nas proximidades do ramo oftálmico do trigêmeo, o gânglio pitérigo-palatino, que está nas proximidades do ramo maxilar do trigêmeo, o gânglio óptico, que está nas proximidades do ramo mandibular do trigêmeo, e o gânglio submandibular, que está nas proximidades da própria glândula submandibular. Então, ciliar, pitérigo-palatino e óptico, em associação com os ramos do trigêmeo, oftálmico, maxilar e mandibular, e o gânglio submandibular, em associação com a própria glândula submandibular. E como é que isso é organizado? As pessoas costumam olhar essa tabela e falar: nossa, que coisa complexa. Não vou dizer que não é complexo, mas tem um sentido lógico, né, na maneira como as estruturas interagem e se dispõem. Então, olha lá. Edinger Westphal está no mesencéfalo. Vocês já sabem que ele vai fazer, né, a miose. Então, ele tem que ir lá no músculo esfíncter da pupila e ciliar. Se ele está no mesencéfalo, ele vai pegar a carona com que nervo? Terceiro, sétimo, nono ou décimo? Terceiro, óculo motor. E vai fazer sinapse em que gânglio? O mais superior, o que está em relação com o ramo oftálmico do trigêmeo. O ciliar. Lacrimal. Vocês já sabem que vai para a glândula lacrimal. Ele está na ponte, vai pegar a carona com que nervo? O facial. Vai fazer sinapse com que gânglio? Pitérigo-palatino, em associação com o ramo maxilar do trigêmeo. Salivatório superior, também está na ponte. Vai pegar a carona com quem? Com o mesmo nervo, o facial. Ele vai para onde? Para as glândulas submandibular e sublingual. Que gânglio que está lá pertinho? O submandibular. Salivatório inferior, está no bulbo. Vai pegar carona com nono ou com décimo? O nono. Vai para onde? Para a parótida. Qual que é o gânglio que está ali pertinho da parótida? O óptico. Né? Lembrem que no parasimpático o gânglio está próximo da víscera. E o dorsal do vago? Também no bulbo. Vai pegar a carona com quem? Com o vago. Você sabe que ele vai para as vísceras torácicas e abdominais. Onde estão os gânglios? Nas próprias vísceras torácicas e abdominais. Ok? Então, isso aqui, gente, não deixa de ser complexo, mas tem uma lógica no relacionamento das estruturas. Se o parasimpático craniano é complexo, a parte sacral é extremamente simples, tá? O neurônio pré está na medula sacral, S2, S3 e S4. A fibra pré sai pelas raízes ventrais dos nervos espinhais sacrais, que vão constituir os nervos esplâncnicos pélvicos. Ok? Chegam aí um neurônio pós, que está em gânglios na parede das vísceras, né? No parasimpático, o gânglio está próximo das vísceras. A fibra pós é curtinha,
e a víscera, então, recebe a sua inervação. Foi extremamente simples. E aqui, tá, gente, tem uma informação importante. Os nervos esplâncnicos pélvicos, né, que se destacam aí dos nervos espinhais sacrais, levando inclusive as fibras parasimpáticas, eles são chamados de nervos eretores. Por quê? Lembrem-se que o simpático faz vasoconstrição, ejaculação. E o parasimpático faz vasodilatação, ou seja, ereção. Então, os nervos esplâncnicos pélvicos são chamados também de nervos eretores. E se forem lesados, tá, em um procedimento cirúrgico, por exemplo, vão comprometer essa função. E a parte sacral, tá, a gente aproveita para exemplificar, falando um pouquinho da inervação da bexiga. Tá? Como que acontece a inervação da bexiga? O músculo detrusor da bexiga, né, quando ela está cheia, ele se distende, e essa distensão, essa informação, ela é levada por fibras aferentes até a medula. Tá? Essas fibras aferentes, como já foi dito, elas vão ser incorporadas em nervos predominantemente viscerais. Então, elas podem acompanhar aí estruturas do simpático ou do parasimpático. E aí elas chegam na medula, essa informação é passada para o parasimpático sacral, S2, S3, S4, raízes ventrais, nervos espinhais sacrais, nervos esplâncnicos pélvicos, e aí vão até a parede da víscera, onde está o gânglio parasimpático, comandando aí o esvaziamento. Tá? Então, o esvaziamento da bexiga, ele é parasimpático. Tá? O simpático praticamente não tem atuação nessa estrutura. Ok? E aí, gente, existe aí uma diferença, né, de o que acontece até o primeiro ano de vida e o que passa a acontecer a partir daí. Até o primeiro ano de vida, gente, a fibra que chega na medula trazendo a informação sensitiva, ela vai se comunicar com o sistema motor diretamente através de um arco reflexo e vai desencadear o esvaziamento da bexiga. Então, até um ano de idade, gente, isso é reflexo. Encheu, fez xixi. Encheu, fez xixi. Tá? A partir daí, com o desenvolvimento e a maturidade das estruturas do sistema nervoso, quando essa informação chega à medula, ela sobe em direção ao cérebro. E aí você toma consciência de que sua bexiga está cheia, né? A plenitude vesical. Aí você fala, opa, estou com vontade de fazer xixi. Só que você sabe que você pode ir lá e fazer naquele momento, ou você pode segurar, né, e restringir o esvaziamento vesical até por um período bastante grande de tempo. Né? Mas isso só vem aí com a maturidade do sistema nervoso, né? Vem aí a partir do primeiro ano de vida. Até aí é reflexo e não tem como ser diferente. Tá? E para finalizar, é importante saber que simpático, parasimpático, mais a parte aferente do sistema nervoso visceral, constituem aí os plexos viscerais, que existem nas cavidades torácica, abdominal e pélvica, e que vão ser estudados aí junto com as estruturas anatômicas que compõem, né, essas cavidades nas anatomias que vocês ainda terão aí no decorrer do curso. Então, era este o conteúdo que eu gostaria de ter passado para vocês. Espero que tenham compreendido.